Flávio, aconteceu o seguinte, eu jogava futebol no Esporte Clube Pinheiros. Disputei o primeiro campeonato Dente de Leite do nosso saudoso Roberto Petri e do Eli Conde. Olha, que legal, não sabia. Eu queria ser médico ortopedista e jogador de futebol. Tinha até um teste marcado no Palmeiras, que o Dante Vela, que era o diretor do Pinheiros, tinha uma relação muito boa com o pessoal do Palmeiras. Mas aí aconteceu o seguinte, na semana que eu ia fazer esse teste, o ginásio onde eu estudava contratou um professor de teatro da EAD, Luiz Janot, e chamou algumas pessoas para ir lá para uma reunião. E ele deu uma peça para a gente ler. Na hora que ele deu o texto para eu ler, parece que bateu um raio na minha cabeça e falou, é isso que você tem que fazer na vida. Na mesma semana, meu pai me leva para ver Castro Alves Pede Passagem, uma peça do Gianfrancesco Guarnieri, com Antônio Fagundes e Zanoni Ferriti. Nossa Senhora. Antônio Fagundes tinha uma cena epilética, que o irmão do Castro Alves era epilético, uma coisa impressionante. Nunca vi nada parecido. Saí do teatro e falei, eu quero ser ator, não vou ser mais jogador de futebol. Você tinha que idade? Eu tinha 13 anos, 13 para 14. Olha só. E aí comecei a trabalhar no ginásio, depois fui estudar no Mackenzie, uma professora de literatura formou um grupo de teatro, e aí eu fui em 72 fazer um intercâmbio nos Estados Unidos e assisti uma peça chamada Jesus Cristo Superstar, uma ópera rock. Quando eu volto para o Brasil, vou levar minha mãe para assistir a peça, ela encontra uma amiga vendendo o programa na porta do teatro. Falou, o João teve nos Estados Unidos, assistiu a peça lá, ela vou te apresentar para os atores. Me apresentou para os atores, eu fiquei muito amigo do Benê Silva, que fazia o Judas. Comecei a frequentar a casa dele, a Ondina, professora de literatura, também muito amiga. Até que em agosto de 72 ele falou, olha, João, o Altair Lima vai produzir uma peça chamada A Turma da Mônica contra o Capitão Feio. Vem fazer o teste, você quer fazer teatro? Aí fui, passei. Em dezembro, entra uma versão do Homem de La Mancha, com Paulo Tram, Bibi Ferreira, e essa versão ia para o Rio, estrear o Teatro Manchete. Alguns atores não iam, abriram um teste, eu fiz e entrei. Que coisa boa. E quando chegaram no Rio, eles tiveram a sacação maravilhosa de contratar o Grande Otelo para fazer o Sancho Panza. Quando eu comentei isso com a minha mãe, meu pai, eu sou de Cambuquira, uma cidade do interior de Minas Gerais, meu pai era hoteleiro, é uma estação hidromineral, meu pai tinha boate, o Otelo fazia muitos shows lá, era amigo da família. Quando eu cheguei no Rio, falei de quem era, ele me adotou. Passou o ano de 73, em 74 voltamos para fazer uma nova temporada no Rio. No dia do ensaio ele falou, esteja amanhã às 8 da manhã na porta da padaria Século XX, que é uma padaria que tinha lá no Jardim Botânico em frente à TV Globo. Falei, mas por que, Otelo? Falei, estão escrevendo uma novela das 7, só falta um personagem e a tua cara. Porque ele trabalhava lá na direção, ajudava os diretores, e era uma novela chamada Super Manuela. Então, em 74, com 18 anos, eu fiz a minha primeira novela na TV Globo. Paulo José, Marília Pera, Rubens de Falco. Nossa. E aí, você sabe, começa a fazer Globo, as portas se abrem, né, artisticamente. Então, aí vim para São Paulo, trabalhei na Tupi com o queridíssimo Zara, na Barba Azul, e foi indo. Aí teatro, cinema, televisão, e já se vão, isso foi em 72, 52 anos já. Eu tô com 68. Que jogador você seria se você tivesse feito aquele teste? Eu era back central. E tinha uns conselheiros do Pinheiros que todo jogo que eu pegava na bola, os caras gritavam, olha o Elvio, que era um zagueiro do Santos, que parece que era muito famoso na década de 50, 60. Então, eu me espelhava muito no Luiz Pereira. Para mim, foi um grande zagueiro. Maravilhoso. Eu adorava o jogo dele. Mas, como eu sou corintiano, eu era apaixonado pelo Ditão. Até o dia que, infelizmente, ele deu aquele chute na bola. Eu estava no estádio que rompeu a retina do Tostão. Eu estava naquele jogo. Aí eu fiquei assim, puxa, mas sim, foi uma fatalidade. Mas eu gostava mesmo, Luiz Pereira e Ditão. Mas olha que coisa, o nível do Luiz Pereira era mais alto. Claro. Mais alto. Não, o Luiz Pereira era... Mas é que você era corintiano. Eu era corintiano, então era Ditão e Luiz Carlos a zaga, eu ficava... A tua carreira é maravilhosa, você contou um pouquinho. Como é que você encontra o Gandhi? Então, o Gandhi, eu estava em casa um dia, tinha terminado uma temporada de uma peça muito bonita que a Cibele Forjade dirigiu, um bonde chamado Desejo. Estou em casa, o Miguel Filiage, autor da peça, me liga e fala assim, João, recebi uma incumbência de uma revista chamada Gestão RH. Transita só no mundo corporativo. Eles vão fazer um fórum... Conheço o Renato, que é maravilhoso. Provavelmente era o pai dele que estava cuidando. O Alexandre Garré? Sim, legal. É Alexandre Garré, é responsável pelo Gandhi. Nossa, olha só que legal. Né? Aí ele fez um fórum sobre recursos humanos, cujo tema era liderança servidora. E o Miguel falou, e o Garré pediu uma peça de teatro para abertura. Pensei no Gandhi e pensei em você, que eu quero há muito tempo trabalhar com você.
Falei, mas o que eu tenho a ver com Gandhi, Miguel? Ele falou, não, vem aqui em casa, vamos ler o texto. Aí lemos o texto, eu me apaixonei, começamos a ensaiar, o Garré deu um cachê, produziu o figurino, e o Miguel, você não vai raspar a cabeça não, que eu era cabeludo, eu estava com cabelo grande e tal. Não dá para usar uma peruquinha? Que é... Falei, não, Gandhi não pode, tem que ser uma coisa verdadeira. Aí, uma semana antes de estrear, raspei a cabeça, ele não, realmente tem uma semelhança mesmo. Fizemos a apresentação, uma grande fabricante de telefones celular nos contratou para 2 apresentações lá numa convenção do RH deles, e o Miguel falou assim, João, acabou para mim. Eu falei, como, Miguel, uma peça tão linda dessa, 3 apresentações? Ele falou, olha, eu não tenho tempo, se você quiser tocar a produção, você toca. Aí eu fui para casa, comecei a ler o jornal, vi que ia estrear naquela semana uma peça, Quinta dos Infernos. Eu falei, tem terça insana, Quinta dos Infernos, eu vou inventar quartas com Gandhi. Fui num restaurante vegetariano, no Sátiro, que o Lima Duarte era dono, junto com o Giba. Falei com o Giba, Giba, eu tô com essa proposta aqui, o que você acha? A gente faz o espetáculo, depois tem um jantar, eu janto com o público. Ele falou, tá bom, quanto você pensa em cobrar? Isso era em 2003, Flávio. Eu falei, a gente cobra R$30, você fica com 15, eu fico com 15. Ele falou, tá ótimo. Ficamos lá 4 anos. Aí eu comecei a dar umas entrevistas, fui nos programas de televisão, começou a lotar a casa, os recursos humanos começaram a conhecer. Fiz um contrato de 10 anos com a Petrobras. Uma vez por mês eu ia numa unidade da Petrobras, falar do Gandhi. Fui até numa plataforma de petróleo, foi uma experiência fantástica, fantástica. E aí foi uma carreira assim que está há 21 anos. Então eu comecei a fazer para empresas, para universidades, colégio de ensino médio e temporadas teatrais. Fazia Noite Escobar, lembra? Tem até no teu programa de sábado, a gente falava as pílulas de... Sim. Era tão legal aqui. Era maravilhoso. Era todo sábado no teu programa. E eu comecei a fazer. E aí um professor de yoga me falou assim, João, eu tenho uma ligação muito forte com a Índia. Se você preparar uma versão em inglês, eu te levo para a Índia. Eu estudei 1 ano com uma professora, decorei o texto em inglês e me apresentei na Índia. Fiz 7 apresentações na Índia, Flávio. A primeira foi a abertura de um festival de yoga chamado Parmati Niketan. Estava o vice-primeiro-ministro da Índia, altas autoridades. Eu, antes de entrar em cena, eu falei assim, João, você é cara de pau mesmo, né? Vem para a terra do cara fazer o... Mas aí, acho que é que nem quando eu jogava futebol. Tá aquela tensão no começo. Deu o primeiro chute, passou, relaxou. Então, eu dei a primeira frase e fui. Acaba a peça, vem o senhor, aí é a coisa que não tem preço, né? Fala assim, muito obrigado. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque você, através da sua arte, devolveu o Gandhi para a terra dele. Que lindo isso, eu vi de um indiano.